Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui está tudo tranquilo. Tive um fim de semana assim bem calmo, bem tranquilo. Por acaso queria fazer-vos uma reflexão que me surgiu no fim de semana e queria partilhar convosco, que é o que é que se passa com as lojas que já estão absolutamente obcecadas com coisas de Natal. E este fim de semana, o resumo do meu fim de semana, para além do aniversário da minha tia, que tive também e que me permitiu ter assim um momento de descanso e de lazer com a minha família, todo o resto do meu fim de semana foi dedicado às compras de coisas para a casa que estava a precisar de comprar. E, e é surreal a quantidade de lojas de home decor e, enfim, loiça e etc que estão inundadas de coisas de Natal. Isto fez-me alguma confusão, foi surreal o quanto nós já estamos, sei lá, hoje é dia 10 de novembro, eu ainda não fiz a minha árvore, eu não sei se sou se calhar a excluída daqui da situação, mas eu não eu não fiz a minha árvore ainda. E eu sinto que quanto mais cedo nós começamos eu acho que tem vantagens e desvantagens, porque quanto mais cedo nós começamos a fazer a árvore de Natal e a ser inundados, bombardeados com coisas de Natal, mais nós satisfazemos esta nossa vontade do Natal e depois chega o dia do Natal e nós já estamos satisfeitos, já estamos de barriguinha cheia sobre esta época natalícia, esta quadra natalícia. Por outro lado, acredito que para além de ficarmos satisfeitos, ficamos também um pouco enjoados, não é? Portanto, acho que tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu diria que neste momento vejo como uma desvantagem, porque de facto desfoca-me daquilo que eu preciso de encontrar nas lojas. Mas fiquei com o bichinho, não vou mentir, por ter ido a estas lojas todas e por ter visto tanta coisa de Natal, fiquei com o bichinho de fazer a minha árvore e de montar as coisas de Natal aqui em casa. E atenção que eu não comprei nada de Natal, porque eu já tinha comprado o ano passado. O ano passado eu fiz todas as minhas compras de Natal, inclusive até fiz uma parceria com uma marca que me enviou as minhas bolinhas de Natal cor-de-rosa, tão fofas. Enfim, portanto, tenho tudo de Natal e prometi a mim mesma que não ia comprar coisas de Natal até tirar as que já tenho da caixa e ver o que é que preciso de comprar. Que provavelmente vai ser nada, porque nós nunca precisamos efetivamente de nada, é só mesmo um capricho, não é? Porque necessidade efetivamente não há. Mas pronto, enfim, tirando este desabafo sobre o Natal e contadas estas fofoquices, vamos ao tema de hoje que não nos chega de uma ouvinte, é um tema que eu tenho andado a refletir e que me parece muito relevante, que é a forma como os homens se relacionam. E atenção que eu não trago este tema por achar que os homens não sabem relacionar-se, porque, como é óbvio, os homens sabem relacionar-se. O que eu tenho andado a pensar é nas diferenças que existem na relação entre homens e mulheres e na forma como os homens e as mulheres se relacionam nas amizades, no quão diferente são as relações entre 2 homens e entre 2 mulheres, que muitas vezes não surge, obviamente não vamos cair naquele estereótipo de que os homens têm mais amigos porque as mulheres são falsas, que as mulheres são calculistas, que as mulheres são cabras ladras de maridos das amigas, ok? Não vamos cair, não quero aqui esse discurso bafiento e ultrapassado, mas efetivamente quero falar-vos disto de uma perspectiva social, não vamos cair nesta ideia de que isto é biológico ou fisiológico e que nós nascemos com estas características para nos relacionarmos de determinada forma. A verdade é que quero trazer-vos isto de uma perspectiva social porque nós fomos educados de formas diferentes. Nós fomos socializados para procurar coisas diferentes nas relações e nas nossas amizades. E já agora, deixem-me dizer-vos também que este episódio vem mesmo a calhar porque novembro é o mês da consciencialização da saúde masculina. Não sei se vocês sabem, mas existe um movimento a decorrer em novembro todos os anos que se chama Movimento Movember, que nasceu precisamente para chamar a atenção sobre estes temas, para consciencializar para algo que ainda é um grande tabu na nossa sociedade, que é a saúde física e a saúde mental dos homens. E é por isso que durante este mês se fala muito sobre, não sei se vocês têm acompanhado isto, mas durante este mês fala-se muito sobre cancro da próstata, cancro testicular, que na verdade até foram
foram um mote para esta consciencialização, estas duas problemáticas, mas entretanto o movimento cresceu para algo mais amplo, que é a saúde emocional, a saúde mental, o bem-estar emocional da comunidade masculina e, obviamente, a prevenção do suicídio masculino. E isto é muito importante porque a verdade é que os números continuam a ser preocupantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os homens vivem em média menos 5 anos do que as mulheres, e parte disso também se relaciona com esta resistência em procurar ajuda médica física e psicológica, mental, obviamente. Não sei se sabem também, mas em Portugal, mais de 3 em cada 4 suicídios são de homens, e um dos fatores associados a estes números é precisamente o isolamento social, a dificuldade em falar sobre aquilo que se sente, a dificuldade em procurar ajuda para questões do foro mental, e portanto, este episódio também é uma forma de participar neste movimento, como falar sobre a forma como os homens se relacionam também é, no fundo, a minha forma de falar sobre saúde mental, de falar sobre saúde emocional masculina e criar este espaço para que os homens possam ser vulneráveis sem medo de o serem. Portanto, haver aqui um espaço para que eles possam sentir-se também pessoas. Então, em primeiro lugar, gostava de começar por vos dizer que há algo curioso a acontecer na comunidade masculina. E complementando o que estava a dizer anteriormente sobre o Movember e a importância de estarmos atentas à saúde física e saúde mental dos homens, atentas e atentos, obviamente, gostava de vos dizer que os homens apresentam níveis mais baixos de intimidade nas suas amizades. Intimidade emocional, no caso, não sexual. Intimidade emocional nas suas amizades e também índices mais altos de solidão, mesmo quando estão rodeados de amigos. E isto tem imenso potencial para divagar, portanto, aqui vamos nós nesta divagação que acho que vai ser importante. Há estudos que nos mostram que os homens, que muitos homens adultos, no caso, dizem sentir-se emocionalmente desconectados, mesmo quando estão em grupos sociais até relativamente grandes. Ou seja, os homens estão presentes, mas não se sentem presentes ou não se sentem vistos, não sentem ter uma rede de apoio, uma rede de suporte. E começando pelo início, gostava de vos trazer. Claro que tinha que passar um caminhão, não era? Claro que tinha. Vamos começar pela forma como os homens aprendem a relacionar-se, a lidar com as suas emoções. E nós sabemos que uma relação, seja ela qual for, seja uma relação de amizade, uma relação familiar, uma relação romântica, uma relação entre colegas de trabalho, independentemente do tipo de relação que nós estabelecemos, uma relação está sempre associada a um sentimento, seja de afeto, carinho, empatia ou até mesmo ódio. O ódio é um sentimento, portanto, se nós nos relacionamos, obviamente nós estamos a mexer com emoções, não há como fugir a esta realidade. E portanto, durante décadas, durante séculos, na verdade, a masculinidade foi construída sobre esta ideia de força, controle sobre as ações e sobre as emoções, nunca mostrar fraqueza, nunca mostrar vulnerabilidade. Os homens foram ensinados a agir, não a sentir. Foram ensinados a proteger, não a partilhar vulnerabilidade, a providenciar, não a pedir ajuda. E, portanto, é só natural que, se eu sou ensinada que eu tenho que ter controle sobre as minhas ações e sobre as minhas emoções, se eu sou ensinado que eu não posso mostrar fraqueza, vulnerabilidade, afeto ou até mesmo outro tipo de emoção, então o que é que isso faz às minhas relações? Se nós pensarmos esta garra com que os homens foram ensinados a agir, esta ideia de tens que ser assertivo, tens que ter opiniões, tens que ser forte, tens que mostrar presença, é verdadeiramente paradoxal, porque neste momento nós temos uma geração de homens que consegue falar sobre tudo, consegue falar sobre política, sobre futebol, sobre mercado imobiliário, sobre ascensão na carreira, mas não consegue falar daquilo que sente. E todas estas coisas que nós acabamos de dizer, a política, o futebol, o mercado imobiliário também, a carreira, tudo são coisas que efetivamente podem mexer com a emoção e que mexem com a emoção, que mexem com o sentimento. E eu quero fazer já este disclaimer de que este episódio não é para nós olharmos para os homens como um problema, não é isso que está aqui a acontecer. O que eu pretendo com este episódio é que nós consigamos perceber que expectativas é que a sociedade lhes impôs e que eles próprios muitas vezes ainda estão a tentar desaprender e desconstruir dentro deles. E se este episódio servir para alguma coisa, que seja para isso mesmo, para desconstruir aquilo que efetivamente se passa dentro da mente masculina, que no fundo foi educada e socializada dessa forma. Trazer um quentinho ao coração dos homens, é isso que eu quero. No pun intended, mas até intended. Então, o que é que os homens efetivamente aprenderam sobre relações?
E deixem-me também fazer outro disclaimer sobre, obviamente, ao longo deste episódio, nós estamos a falar sobre homens cis-hetero. E porquê é que estamos a falar sobre homens cis-hetero e não sobre homens trans ou pessoas não binárias? Estamos a falar de homens cis-hetero porque foram aqueles que foram socializados à luz daquilo que a sociedade espera ou esperava que eles fossem, tendo em conta o sexo que lhes foi atribuído à nascença e, consequentemente, o género que se associa a esse sexo que lhes foi atribuído à nascença. E por isso é que estamos a falar sobre homens cis-hetero. Obviamente que poderão existir homens trans que se identificam com estas questões, ou porque foram socializados dessa forma também, ou então porque no momento da sua transição começaram a sentir que coisas eram esperadas deles diferentes daquelas que foram esperadas ao longo do seu crescimento antes da sua transição. Eu acho que isso também é particularmente relevante e daria todo um outro episódio para dissertarmos sobre o que é que de facto muda quando fazemos um processo de transição de género, mas de facto queria deixar este disclaimer de que estamos efetivamente a falar sobre a socialização e aquilo que nós aprendemos enquanto homens e enquanto mulheres, no fundo, e aquilo que a sociedade associa ao nosso sexo e género. Então, o que é que os homens efetivamente aprenderam sobre relações? Desde muito cedo, os meninos recebem estas mensagens sobre o que significa ser homem, não é? Não chores, aguenta, mostra quem é que manda, não sejas mole, atiras como uma menina, corres como uma menina, enfim. E estas frases até podem parecer inofensivas, mas a verdade é que são bastante orientadoras da forma como a pessoa se vai relacionar no futuro. Elas moldam a forma como os homens se relacionam para o resto da vida. Porque, no fundo, o que elas significam é que cada vez que a vulnerabilidade surge, ela pode ser perigosa e pode ser humilhante. Faz de ti menos homem e faz de ti menos capaz. Cada vez que um menino é criticado por chorar, ele aprende que não pode ser vulnerável, que isso é perigoso, isso pode gerar uma crítica. E nós não queremos ser criticados. Cada vez que um menino é elogiado por não se queixar, ai que bom que não se queixou, ai que ele foi tão forte, ele aguentou, ai ele não levou uma pica e não chorou, que homem tão forte, ai ele cada vez que isto acontece, ele aprende que pedir ajuda é sinal de fraqueza e que não pode pedir ajuda, que não pode queixar-se. E quando chega à idade adulta, estas ideias vão se cristalizando como crenças e aparecem em todas as relações. Nas relações de amizade, não falo sobre sentimentos, porque senão vou parecer muito sensível, nem pensar. No amor, fala-se de sentimentos até, mas só dos bons, porque dos maus, não, não, eu resolvo, nem pensar, partilhar as minhas vulnerabilidades e as minhas questões por resolver. Na paternidade, muitas vezes também acontece, ok, eu sei que preciso de estar presente, mas fisicamente, porque a emoção é muitas vezes deixada de lado. E existe uma psicóloga, Niobe Way, acho que é assim que se diz o nome dela, ela fez um estudo com adolescentes, este estudo partiu-me o coração, porque de facto ela mostra que os rapazes até aos 13 anos de idade descrevem as suas amizades como muito mais profundas, muito mais meigas e até emocionais do que os homens adultos. Os rapazes até aos 13 anos falam de amigos como, entre aspas, isto são aspas da nossa investigadora, pessoas que nos compreendem, pessoas que nos amam, pessoas em quem podemos confiar. Portanto, mostram muito mais afeto, muito mais carinho pelas pessoas que têm à sua volta. E por volta dos 15 anos, segundo o mesmo estudo, há uma mudança na forma como se referem aos seus amigos e aos seus pares. Começam a dizer que não podem confiar tanto nos amigos, que os amigos gozam se falar de sentimentos. E a nossa autora, Naomi Way, descreve este processo como crisis of connection, ou seja, a crise de conexão. E é aqui que muitos adolescentes aprendem a construir barreiras. Portanto, há uma crise na forma como se conectam com os outros. E isto parece-me bastante triste. Isto deixa-me bastante triste. Porque a verdade é que nós assumimos socialmente que os rapazes não querem falar de sentimentos, mas este estudo mostra-nos que eles querem, sobretudo na adolescência. A diferença está em que, culturalmente e socialmente, se sentem pressionados a abandonar essa intimidade à medida que crescem, a abandonar essa vulnerabilidade, esse afeto e esse carinho para com os seus pares, para com os seus amigos. Eu tenho um irmão de 11 anos e eu não sei se alguma vez partilhei sobre o meu irmão, acho que nunca tinha partilhado que tinha um irmão tão pequenino, mas pronto, tenho um irmão com 11 anos e é surreal vê-lo falar sobre os amigos. Ele efetivamente gosta dos amigos e ele fala sobre os amigos com muito afeto e muito carinho. E eu tenho algum receio que isso venha a mudar. Obviamente que vou fazer os possíveis para que isso não aconteça, não é? E também trazer-lhe estas questões de que os sentimentos são válidos, o afeto é válido, que acho muito bonito que ele partilhe tanto afeto com os amigos e que o comunique aos amigos de uma forma tão aberta.
Mas preocupa-me particularmente esta crisis of connection, esta crise de conexão que muitos adolescentes rapazes vão passando ao longo do seu crescimento. E isto leva-nos à amizade masculina na vida adulta. As amizades na vida adulta, masculinas no caso, a grande maioria, e obviamente estamos a generalizar, portanto, disclaimer, estamos a generalizar, baseiam-se essencialmente nas atividades partilhadas. Jogar, ver futebol, beber cerveja, trabalhar juntos, partilhar de alguns interesses, no fundo, que possam, pronto, existir entre pares, não é, entre homens, o que me parece bastante bom, parece-me ótimo. Obviamente, nós queremos à nossa volta pessoas que partilhem dos nossos interesses, mas fica a faltar alguma intimidade, alguma profundidade nas relações, porque no fundo, quando a nossa amizade se baseia naquilo que nós, nas atividades partilhadas, se jogamos juntos ou se gostamos de jogar, se gostamos da mesma equipa de futebol, se bebemos cerveja juntos, elas tornam-se mais funcionais, mais centradas naquilo que é a atividade, no hobby, no desporto, etc. E menos naquilo que é emocional, nas conversas mais íntimas. Porque em vez de falarem sobre como é que estão, como é que vai a vida, como é que se tem sentido, o que estão a falar é sobre efetivamente aquilo que torna funcional aquela amizade. Falam sobre o jogo, falam sobre o carro, falam sobre o trabalho. Em vez de dizerem que estão tristes, dizem: tá tudo, bora beber uma cerveja. Está tudo, pronto, mesmo quando não está tudo bem. E isto não significa, atenção, que as amizades masculinas sejam menos importantes. Significa apenas que a linguagem emocional que é utilizada é insuficiente e muitas vezes limitada por este contexto cultural que vos estou aqui a trazer. Existe um conceito que. E deixem-me também fazer outro disclaimer antes de avançar aqui para este conceito. Importante também lembrar que isto não significa que os homens se gostem menos do que as mulheres se gostam umas das outras. De facto, e eu vejo pelos homens à minha volta, o meu namorado tem imensos amigos e eu sei que ele os adora de paixão. E eu sei, atenção, que eles também. Há uma tendência do meu namorado para fazer este esforço, para trazer mais o emocional e pronto. E há assim também uma desconstrução a acontecer por parte dele para trazer mais o emocional com os seus amigos. Mas efetivamente, eu noto que não é por ele gostar menos dos amigos, é porque de facto existe esta tendência masculina no geral. A linguagem emocional está limitada, no fundo, também pelo contexto social. E agora avançando para o conceito que vos queria trazer, existe um conceito que é a masculine norm pressure, que é esta pressão constante para os homens se conformarem com as normas tradicionais de masculinidade, que no fundo se traduz no evitamento de conversas demasiado pessoais ou o lidar com a vulnerabilidade através do gozo ou do brincar. Por exemplo, isto é uma pressão, enfim, que nós podemos observar em várias pessoas à nossa volta, vários homens à nossa volta. Por exemplo, quando alguém tenta ter uma conversa pessoal, uma conversa que traga vulnerabilidade ao grupo de alguma forma, por exemplo, falar sobre uma morte, falar sobre um término de uma relação, falar sobre uma semana que não está a correr tão bem. A tendência masculina, obviamente generalizando, é lidar com essa vulnerabilidade através de duas coisas. Ou vou brincar com a situação para aligerar o ambiente e para, enfim, fazer a pessoa sentir-se um bocadinho melhor, ou então vou usar o evitamento. Portanto, ou o homem muda de assunto, vou mudar de assunto, vou falar sobre outra coisa, enfim, vou-me retirar da situação, ou não vou responder, vou esperar que alguém intervenha a este comentário, ou então eu vou lidar através do gozo, vou brincar, vou fazer um comentário divertido, humorístico, que é uma forma de, no fundo, também manter as relações na base da superficialidade. É uma forma de me proteger dessa vulnerabilidade e não incorrer no risco de me envolver emocionalmente demasiado. O que nos leva a um dilema que é, ou eu quero intimidade ou eu tenho medo da intimidade. E isto muitas vezes está a coexistir na mente de muitas pessoas. Porque intimidade implica vulnerabilidade e vulnerabilidade foi aquilo que sempre nos disseram para evitar. Há 2 semanas, não sei se a semana passada ou se há 2 semanas, no episódio do Voz de Cama em que Nuno Markle participa, ele fala efetivamente desta questão de sentir que muitas vezes os homens sentem-se pressionados. Ele fala sobre esta questão da masculine norm pressure, que é os homens se sentirem pressionados a conformar com estas normas tradicionais de masculinidade, que na verdade nem são normas que eles queiram efetivamente cumprir, mas que de alguma forma se sentem impelidos a fazer. Por exemplo, falar mal das mulheres.
E Nuno Markle traz isto para o episódio, que é, quando os amigos estão a dizer, sei lá, qualquer coisa do género, a minha mulher, ai que seca, tenho que ir ter com a minha mulher, não me apetecia nada ir ter com ela, ai que chatice, tenho que ir ter com a patroa, ai que coisa tão horrível. E que de facto, muitas vezes os homens se sentem impelidos a dizer estas coisas e a concordar com estas coisas e até a rir destas piadas, quando na verdade não sentem o mesmo. Quando na verdade efetivamente querem ir ter com a mulher porque amam aquela mulher e querem passar tempo com ela, mas socialmente não é aceitável vulnerabilizar-nos desta forma e dizermos sim, sim, eu gosto da minha mulher e gosto de passar tempo com ela, portanto não me identifico com essa piada sobre que horror que vou ter que ir ter com a minha mulher. E isto é aquilo que nós chamamos de efetivamente haver esta pressão para conformar com estas normas de masculinidade. E há outros exemplos, por exemplo, dizer que se gosta da mulher em público, fazer sempre piadas sobre o amor ou sobre a intimidade em casal ou até com os próprios amigos, não é? Enfim, haver esta dificuldade em efetivamente expressar aquilo que efetivamente se sente, porque sentem, como é óbvio. E o resultado disto é que mais de 40% dos homens disseram sentir-se emocionalmente isolados, mesmo tendo amigos próximos e próprios também. Ou seja, têm companhia, mas não têm rede de suporte, como falávamos no início. E precisam de rede de suporte, porque os homens querem proximidade, só não sabem é como obter essa proximidade. Mas voltando aos tópicos, é só natural que, por ser assim que os homens aprendem a comportar-se nas relações de amizade, é só natural que eles repitam este processo para as relações amorosas. Muitos homens cresceram a ver os pais como provedores e não como parceiros emocionais e, portanto, aprendem que amar é sobre fazer algo e não sentir algo. É sobre providenciar, é provar o amor através das ações, provar o amor através de atos de serviço, coisas que eu faço por ti e não através das palavras. O que muitas vezes pode criar bastantes desencontros e conflitos, porque enquanto que as mulheres, também generalizando e falando numa perspectiva de socialização, procuram conversar sobre as emoções, procuram compreender mais o que o homem está a sentir, muitos homens respondem com ações práticas. Ela quer conversar, ele quer resolver. Ela quer ser ouvida e ele quer melhorar as coisas. Vamos melhorar, o que é que eu vou fazer? Fazer, fazer, fazer. E às vezes não é sobre fazer, às vezes é só sobre sentir, sobre ouvir e sobre sentir e sobre mostrar que se sente acima de tudo. E atenção, vou abrir aqui um novo disclaimer: estamos efetivamente a falar numa perspectiva social. Ok? Estamos a falar da forma como nós fomos socializados, da forma como nós fomos educados. Não estamos a falar, e quero sempre fazer este disclaimer, não estamos a falar de diferenças biológicas, fisiológicas que efetivamente possam existir, porque não existem essas diferenças, ok? Existe um livro que eu super recomendo, que se chama Cérebro e Género, que nos diz exatamente isto. Não há diferenças biológicas nos cérebros do homem e da mulher. Existem as diferenças de socialização, ok? Agora, por haver estas diferenças de socialização, é claro que as mulheres precisam tendencialmente mais de conversar sobre as emoções porque foram educadas a fazê-lo, a expressar mais das suas emoções. E os homens precisam de se responsabilizar mais pela sua própria linguagem emocional. Porque não é tarefa das mulheres. E muita atenção a isto que eu vou dizer agora, porque isto é uma coisa que eu vejo muito nas relações, não só nas relações à minha volta, mas também nas relações em terapia de casal e até em consulta individual, que é esta ideia de que as mulheres têm que educar emocionalmente os homens, de que têm que lhes ensinar como sentir coisas, como demonstrar afeto, como partilhar aquilo que estão a sentir, comunicar sobre aquilo que lhes vai no coração. Mas não é tarefa das mulheres fazer isto, porque as mulheres não são educadoras emocionais dos homens nem enfermeiras das emoções. Portanto, é tarefa dos homens reaprender aquilo que a masculinidade tradicional lhes tirou e lhes ensinou. E deixem-me dizer-vos que os homens que reprimem emoções apresentam níveis mais altos de stress, têm maior risco de doenças cardiovasculares e recorrem mais frequentemente a álcool ou ao trabalho como forma de fuga emocional. Agora, trago-vos boas notícias ainda assim, porque efetivamente as coisas estão a mudar, há cada vez mais homens a criar espaços de partilha sobre este tema, seja através de podcasts, seja através de conversas com amigos, seja através de posts nas redes sociais. Posso voltar a dar o exemplo de Nuno Marco, ele faz imensamente isto, imensas vezes, imensamente bem também. E isto trazer conteúdo sobre masculinidade tóxica e o quanto nós precisamos também de desconstruir no fundo com estes pensamentos e estas ideias.
e a falar cada vez mais de vulnerabilidade e de uma outra forma de masculinidade, que é de sermos nós próprios, que é de sermos genuínos. Nós precisamos efetivamente de começar a mudar a forma como pensamos masculinidade. Masculinidade também pode ser dançar com amigos, também pode ser abraçar amigos, dar beijos na cara dos amigos. Masculinidade também pode ser beber um coquetel cor-de-rosa. Já estamos no século XXI, 2025. Masculinidade também pode ser partilhar vulnerabilidades com os amigos, chorar junto dos nossos amigos, chorar no ombro de um amigo. Masculinidade também pode ser tudo isso. E eu posso dizer-vos também, dando aqui um exemplo pessoal, que não há coisa mais sexy, pelo menos para mim, obviamente, mas para mim não há coisa mais sexy do que ver, por exemplo, o meu namorado a vulnerabilizar-se com os seus amigos, do que ver o meu namorado a dançar com os seus amigos. A dançar com os seus amigos uma quizombada, a dançar com os seus amigos uma salsa, sei lá, a dar um abraço nos seus amigos, a chorar junto deles, a ouvir quando eles precisam de desabafar, que é uma coisa que ele até faz com bastante frequência. Juntar-se com os amigos. Lá está, faz parte do processo de desconstrução que vos falava há pouco. Juntar-se com os amigos para falar de um assunto que está a inquietar um amigo específico. Há um estudo de 2018 que nos diz que a geração mais jovem de homens heterossexuais, portanto a mais recente de jovens adultos heterossexuais, já se sente mais confortável com os gestos de afeto físico entre amigos, o que sugere que efetivamente está a haver uma evolução neste sentido e uma evolução também no modo como se expressa amor e amizade, porque a amizade também engloba uma boa dose de amor. Nós também amamos os nossos amigos. Acho que isso é muito querido, acho que é um bom sinal. E é por isso que é tão importante nós criarmos modelos públicos de masculinidade saudável, homens que falam de emoções sem medo, homens que cuidam de si, que cuidam dos seus amigos, que cuidam dos seus filhos, que saibam que força e gentileza não se anulam, que nós podemos ser gentis, que nós podemos ser carinhosos, que nós podemos ser cuidadores e não necessariamente sermos fracos ou, ou que a vulnerabilidade seja fraqueza por isso. Que também podemos ser fortes quando cuidamos do outro. E antes de terminar, dizer-vos também que é muito importante que os homens continuem a cultivar este pensamento nas suas amizades. É comum que os homens vão perdendo contacto com os seus amigos com o passar do tempo, sobretudo depois do casamento ou da paternidade, isto também é o que nos dizem os estudos, e isso aumenta o risco de solidão. Portanto, que os homens saibam investir em amizades genuínas, amizades verdadeiras, amizades que não assentem numa atividade específica, seja jogar futebol, jogar um jogo online, beber cerveja, que possam ser amizades que também existem no contexto, por exemplo, de um casamento, no contexto da paternidade. Olha, vou dar um passeio com o meu filho, queres vir comigo, falar sobre a vida? Sabem? É claro que as redes sociais não substituem a vida real, porque o vínculo emocional é aquilo que é efetivamente mais importante, mas se esta for a única forma de manter o contacto, então que joguem online com os amigos, que mandem reels aos amigos, que troquem mensagens, nem que seja para perguntar: mano, está tudo bem contigo? O que é que te tem passado na tua vida? Gosto muito de ti, tenho saudades tuas. Obviamente que isto não substitui a profundidade das conversas cara a cara, mas ajuda a mostrar àquela pessoa que nós gostamos efetivamente dela e que não queremos que ela desapareça da nossa vida. E portanto incentivar que os homens também façam este trabalho emocional é muito importante. Para terminar, se estás a ouvir isto e és homem, vamos pensar em conjunto. Quando é que foi a última vez que tu disseste a alguém: gosto muito de ti? Que tu disseste a um amigo: gosto muito de ti, tenho saudades tuas, preciso de desabafar sobre um tema que me está a inquietar? Quando é que foi a última vez que tu ligaste a um amigo só para perguntar como é que ele está, sem precisar necessariamente de um motivo para isso? O que é que aconteceria se tu aprofundasses mais as tuas relações? Será que serias mais feliz? Eu acredito que sim. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado deste tema. Quero muito saber o que acharam sobre isto nos comentários. Antes de terminar, lembrar-vos que podem enviar as vossas histórias, questões, confissões, inquietações para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E claro, espero por vocês nos comentários ou até na minha caixa de mensagens do Instagram. Até para a semana, malta. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!